Olá, graça e paz, mais uma vez, da paz de Deus seja contigo. Vamos junto, né? Para a nossa última lição desse tema. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cativeiro de Judá. Mas antes de falarmos isso aqui, eu quero pedir a você que não é aluno da nossa escola dominical, que se inscreva aí no nosso canal, tá? Participe, deixe seu like, ele é muito importante para cada um de nós. Quero mandar um abraço a todos que participaram comigo durante esse trimestre aí. É o Luan Soares, é o Maico de Campos Mourão, todo o pessoal ali de Campos Mourão, aquela galera toda do Paraná ali, Deus abençoe. Vários amigos, né, que a gente tem aí. Eu seria injusto. O portal também de ensino, que está sempre comentando, né, no meu canal aí. Deus abençoe o portal da escola aí, que está sempre, de estudos, né, que está sempre comentando aí no canal e acrescentando para mim. Os seus comentários têm sido formidáveis, tá? Deus abençoe aí os nossos irmãos aí do canal. O objetivo, o cativeiro de Judá, né? O objetivo geral aqui é sinalizar os efeitos de todos dos pecados cometidos pelo povo de Deus. E os objetivos também dessa lição é apontar os motivos da decadência de Judá e revelar a teimosia de Zedequias e relatar a queda de Judá. Nós estamos tratando de uma última lição aqui, a qual Judá vai ser aprisionada em Babilônia e vai passar esse cativeiro aí depois da teimosia de Zedequias, né? O nosso textual está em 2 Crônica, capítulo 36, versículo 16, que diz assim: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. 2 Crônica 36, 16. Verdade prática também para você aí. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. A minha dica hoje é: agradeça aos seus alunos por participarem das aulas. Faz um agradecimento especial aos alunos que participarem de todas as aulas deste trimestre, Glória, agora que terminou. Incentive que eles participem da próxima revista. Peça a eles que não falte a próxima revista, tá? Vai sim incentivando eles aí. A nossa leitura bíblica em classe, que está em 2 Reis, capítulo 24, tá? Capítulo 24, versículo, capítulo 25 também. Mas eu quero comentar com vocês aqui, a respeito da nossa revista, que essa lição, ela tem como finalidade, né, fidelidade a Deus. Essa lição, ela demonstra fidelidade a Deus. E quando também a teimosia dos homens que levaram Judá a essa ruína, né? Embora as promessas de juízo de Deus pelos pecados de Judá tenham se cumprido, o Senhor continuou a falar com o seu povo, de alguma forma usando o profeta Jeremias, usando tantos outros aí, que nós vamos ver no decorrer da lição, que foi Jeremias que reinou naquele ponto ali de Josias, né, no reinado de Josias, do rei Josias, e depois ele caiu na mão de um rei Zedequias, que foi um péssimo rei aí, que fez mal que era nos olhos de Deus. A justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer em seus erros. A justiça de Deus é aplicada a todas as pessoas que insistem em permanecer nos seus erros. Vamos à introdução dessa revista. Até a introdução está um pouco extensa, mas nós vamos ler aqui rapidinho a introdução para você poder entender a introdução. Acompanhe comigo aí. A fase final do rei de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho de rei Josias; Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo dos prisioneiros levado para a Babilônia em 605 a.C., e Joaquim, que vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, o que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C. E Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor, no lugar de Joaquim, que esse daqui foi o rei que Nabucodonosor levantou, que ele estaria controlando ele. Nessa lição veremos Zedequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Nesse período aqui, Zedequias vai se rebeliar contra a Babilônia, a qual ele devia prestar todo o seu serviço ali,
mas ele já tinha se rebeliado quando permitiu que Nabucodonosor levantasse ele tivesse que servir praticamente a Nabucodonosor, a todos os caprichos do rei Nabucodonosor. Então agora a Babilônia vai prender o povo de Judá agora, eles vão ficar cativos durante 18 meses ali, e dali começa a sentença a derrotada, né, da derrota de Judá. Nesse período aqui, o profeta que está ali é o profeta Jeremias, né, que é levado ao calabouço, que é levado preso, que é jogado na cisterna. Nós vamos acompanhar um pouquinho da história de Jeremias. O ponto 1 da lição diz assim: o declínio espiritual de Judá, as advertências dos profetas, né? Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Sempre havia um profeta se levantando para denunciar os pecados de Israel. Se você olhar aliás, não só os profetas, como também os reis que andaram perante o Senhor e que falaram em nome do Senhor, que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, eles denunciaram contra o pecado de Israel. Toda vez que Israel entrava, que Judá entrava para a idolatria, entrava para tantas injustiças sociais também, o povo era cobrado, Deus tratava com o povo, sempre tinha um que se levantava. Porque toda vez que Deus levantava um rei ou levantava um profeta e esse daqui viesse a morrer, acontecia de levantar um outro que agradasse aos deuses estranhos. Então Deus tinha que estar sempre advertendo o povo: olha, o pecado é esse, não entrei por esse pecado. A vereda do pecado é essa daí, não entre por esse pecado. E quando Judá entrava por esse pecado, ou as outras nações, as outras tribos de Israel, entravam por ser um povo escolhido do Senhor, Deus estava sempre advertindo. E toda vez o povo estava pagando caro por seus erros. Às vezes pagamos muito caro, como diz o textual, verdade prática, aliás, pagamos muito caro pelas nossas escolhas. Nós pagamos caro. Fizemos escolhas que às vezes nos traz consequência na nossa caminhada. Isso é fato. Tudo aquilo que você escolhe, da forma como você escolhe, você tem que saber se você está escolhendo dentro da direção de Deus para a sua vida ou se você está escolhendo porque os seus olhos cresceram. Olha a história de Ló quando Abraão permitiu que ele escolhesse. Os olhos dele cresceram nas campinas e pagou um preço muito alto por escolher, por achar que aquelas campinas ali era o melhor lugar para estar. Mas não era o melhor lugar para estar. E agora nós temos aqui o rei Zedequias agora, que está servindo a Nabucodonosor e vai ter escolhas na sua vida. Escolha dada pelos profetas. Porque o próprio profeta Jeremias, mais na frente, nós vamos ver o profeta Jeremias falando para ele, se ele optasse por um lado, Deus ia com ele. Se não optasse, ele ia pagar o preço. E levava todo Israel à ruína. Todos foram taxativos em dizer que as vindicações, especialmente contra o pecado da idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Sempre os profetas batiam na tecla: olha, o pecado de Israel está cheirando mal diante das narinas do Senhor. Quando o Senhor destrói Sodoma e Gomorra, faz aquela destruição toda de Sodoma e Gomorra, o Senhor promete que não ia fazer isso mais. Só que agora o Senhor está passando, o pecado de Israel agora está cheirando mal diante do Senhor. Talvez o desejo de Deus era trazer uma nova destruição à terra e acabar com tudo. Porque quanto mais Deus chamava o povo à adoração, mais o povo se voltava para a idolatria. Deus chamava o povo se convencia naquele momento, mas não se convertia. Por isso que Crônicas vai dizer, segunda coisa vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Crônicas vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. O que estava acontecendo com Israel era justamente isso, com Judá era justamente isso, que o povo havia se desviado. E era necessário que o povo voltasse. O pecado do povo estava cheirando mal diante das narinas do Senhor. Tem pecado que ele cheira mal diante de Deus. Enquanto o povo não se arrepende, não se converte novamente e volta ao Senhor, o Senhor vai tratando com o povo. O ponto 2, o segundo ponto do ponto 1, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante nesse período. Olha o que eu falei antes aqui, está na sua lição. Ele iniciou as atividades proféticas do reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Jeremias viveu durante 4 ou 5 reinos seguintes, né, que era o Josias e mais 4 depois.
Nesse período aqui que ele viveu, nesse período, ele profetizou em todos os momentos dizendo contra o pecado de Israel. Depois, quando Jeremias vai escrever o Lamentações, Jeremias vai se lamentar, chorar por Israel ter se distanciado do Senhor. Na sua lição você vai acompanhar o seguinte, ó. No tempo desse grande profeta havia muita discórdia e confusão sobre o que era de Deus. Por isso precisamos estar atentos para o discernimento da palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os profetas, Jeremias faz questão de peculiar que do parecer está se referindo aos falsos profetas daquele dia. Porque alguns chegavam e profetizavam que Zedequias podia fazer o que queria. Podia ir por outros caminhos. Mas Jeremias, que além de profetizar contra o pecado, ainda tinha que profetizar contra as falsas profecias que estavam surgindo. Quando Jeremias diz assim, falaria, quem disse que foi o Senhor que falou? Ai daquele que disser que o Senhor falou quando ele não falou nada. Deus não havia falado nada e o povo estava achando que Deus estava falando. Nesse período aqui, Judá começa a preparar o seu cativo. Já estava cativo, aliás, né? Estava cativo, por quê? Já estava vivendo sob o domínio de Babilônia. Já estava vivendo sob um domínio muito grande por causa da sua idolatria, sua rebeldia, sua teimosia, elevado agora a cativo. Ponto 3 da lição, para nós ganharmos tempo aqui. Motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. A liderança, os líderes judaicos começaram a desobedecer às diretrizes de Deus. Olha o ponto 2, diz assim, essa posição é considerada por vários outros profetas, entre eles Miqueias profetizou, além da idolatria, pecado abominável foram cometidos contra Deus. Ainda derramaram sangue de inocente, mataram o profeta, prenderam o profeta, como foi o caso do próprio Jeremias, que eu falei agora há pouco. Cometendo todo tipo de pecado e corrupção e injustiça social. Quando eles pegaram Jeremias e lançaram Jeremias na cisterna, sem água e com lama, estava afundando sua própria ruína espiritual. Jeremias estava profetizando o que era de Deus, estava trabalhando para Deus, era um homem escolhido de Deus, um profeta de Deus. Pegaram o profeta e lançaram na cisterna. Mas eu acho engraçado nesse período aqui de Jeremias aqui, que fizeram de tudo, mas não calaram o profeta. Aleluia. Pode tentar de tudo. Quando o homem está na direção de Deus, ninguém consegue calar o homem. Tentaram tudo, mas não conseguiram calar Jeremias. Eu abro parênteses aqui para dizer para você o seguinte, olha, aconteça o que for, não pare de dizer quanto os pecados que estão assolando essa terra. Profetiza porque tu és homem de Deus e és mulher de Deus. Vamos lá. A situação de Judá é uma titularidade para o povo que recebeu tantas profecias. Ao olhar para a história de Judá, cultivamos um sentimento de humildade no nosso coração. Andar com ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma. Andar com Deus é a melhor forma de remover os obstáculos da nossa alma. De tirar tudo aquilo. Judá é levado por uma desobediência. Sabe o que é isso? O profeta diz que desobedecer é igual espírito de feitiçaria, desobediência. Uma rebeldia, uma maneira de lidar. Uma tribo que recebeu tantas profecias, sabia tudo que Deus queria. Sabia tudo que Deus queria. Sabia o que Deus queria para a vida deles. Esse tipo de pecado atrapalha a caminhada de qualquer cristão. Se você não remover aquilo que está no seu caminho, aqueles obstáculos, não remover do seu caminho, você vai virar prisioneiro do inimigo. E quando você não remove esse pecado, essas coisas que estão te assolando, você torna-se inimigo, você torna prisioneiro do inimigo. Aquela pessoa que é prisioneiro do pecado, ele vai hoje, vai amanhã, vai depois de amanhã, depois não consegue sair. Só quando um libertador vir para tirar ele das garras de novo. O que Judá estava passando era isso, foi deixando e tornou-se prisioneiro. E a melhor forma, andar com ele, a melhor maneira de remover esse obstáculo da alma que nos atrapalha na caminhada cristã. Precisamos remover aquilo que ainda nos atrapalha.
Analisa comigo agora, só mais um pouco aqui, a obstinação de Zedequias, sua queda. Aí vem a teimosia de Zedequias, que é o ponto, que é o próximo ponto aqui. Teimosia de Zedequias. Os surdos aos avisos do profeta. Zedequias, além de teimosias, equipes constantes ameaças a Jeremias e até manteve submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper. Não deixou. Agora, Zedequias prejudica o profeta, que estava falando a verdade sobre a vida dele. Vão matar o profeta, vão jogar na cisterna, vão calar a boca dele. Não quis dar ouvido. Jeremias divertiu o rei Zedequias, dizendo que se tornasse a Babilônia, sua integridade seria preservada. Advertiu Zedequias, mas Zedequias não quis dar ouvido. Quando ele é levado a cativo, as piores barbaridades acontecem com ele. Ele tentou se levantar, não ouviu o que o profeta disse e pagou um preço muito caro. O erro de Zedequias e do povo judeu estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento dos seus pecados. Ele não queria buscar os arrependimentos dos pecados diante do Senhor. Quando você fecha os olhos achando que você está certo e que o seu pecado é o que está certo, não é nem você que está certo, que o seu pecado está certo, e quem está profetizando contra o seu pecado está errado, aí você vai pagar um preço muito caro. Zedequias podia ter reconhecido seu estado pecaminoso e dado ouvido o que o profeta Jeremias estava dizendo, para não fazer com que Judá caísse como cativeiro. Aí, um erro de uma pessoa leva todos os seus liderados à ruína. O problema de Israel estava na liderança, estava em quem estava liderando. Zedequias, entretanto, era o rei de fato de todo Judá, deixando a terra em 597, mal como foram seus irmãos. Ele foi péssimo rei, ainda por cima levando todo mundo ao cativo e não dando ouvido ao profeta não aceitar a sua mensagem. Quando Judá é da destruição, vamos ler no ponto aqui agora, aliás, vamos entrar aqui no ponto da destruição da cidade santa e do templo. Após a investida dos assírios, dos egípcios, as três ofensivas dos babilônios, forte e potente cidade de Deus. Davi ficou completamente arrasado. Olha só esse pedaço aqui. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Ninguém podia entrar nem sair. Agora todo mundo é cativeiro de Babilônia. Ninguém sabe nada. Aí, alguém vai dizer assim, canta agora. Canta. Alguém pode cantar em Babilônia? Não pode cantar em Babilônia. Salmo 107. Ninguém pode mais cantar. A saudade de casa estava grande, só que eles estavam vivendo um momento de prisões. Quando eles saem dali, estávamos com o que sonhavam. A ansiedade de voltar para a terra, de voltar para Judá era grande, mas eram prisioneiros em terras estranhas. A cidade santa estava extremamente na pobreza e miséria. Foi nesse período aí, e durante esse período aí, que as mulheres pegavam seus próprios filhos e cozinhavam para comer. Lamentações, capítulo 5, Lamentações, capítulo 4, vai dizer. As mulheres comiam. Ele descreve esse texto de Lamentações, ele descreve o texto de Lamentações, se lamentando pelos pecados de Israel, pela situação precária de miséria que Judá estava vivendo. Ele lamenta aquilo ali. Ele lamenta porque estava vivendo o templo sagrado, que era erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. E a glória de Israel se foi embora. Uma das maiores perdas que Israel teve é perder a glória de Deus. Uma das maiores perdas que o homem tem quando entra no pecado é quando ele perde a glória de Deus. E a glória se foi. A glória de Israel se foi. O que chamava a atenção de Deus se foi. Meu irmão, quando a glória vai embora, quando a glória sai, o pecado toma lugar. Não permita que a glória saia da tua vida, tá? Só um conselho que eu te dou. Israel é levado ao cativeiro, matança ali. Mas Jeremias depois ele vai profetizar que só existia uma maneira. Jeremias, na sua lamentação, vai dizer assim, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ainda havia misericórdia para Israel. A misericórdia é a única causa. Jeremias estava clamando por misericórdia. Até o sacerdote tinha perdido a esperança.
Já tinha acabado tudo, as matanças, cativeiro, peste, pobreza, era tudo. O pecado de Israel, o pecado de Israel era grande. Olha, eu quero só ler aqui para vocês, para nós concluir, a esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Ele, a lamentação do profeta, desvela toda a sua tristeza. Mas mesmo assim, não deixou de se lembrar de tal quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Aí Jeremias vai dizer que voltemos-nos para o Senhor, porque a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Portanto, assim como Jeremias mudou a situação do estado de esperança, nós devemos também demonstrar esperança para aqueles que estão perdendo as suas forças. Quando você está no meio de uma situação e você tem que profetizar que o maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança de glória. Cristo em vós, esperança de vitória. Cristo em vós, esperança de misericórdia. O resumo dessa lição é saber que mesmo que o Israel, que Judá entrou para o pecado, ainda havia um profeta dizendo assim, Cristo é a esperança da igreja. Cristo é a esperança do resgate. Judá é levado a cativo de Babilônia. Depois, quando Judá recebe essa palavra, que recebe força, ele começa a sentir saudade de estar em casa novamente. Mas nós sabemos que o pecado da humanidade só é resgatado na cruz do Calvário. Este é o tema central. Cristo em vós, a esperança de glória. Cristo em vós, a esperança de glória. A invasão da cidade teve os teus pobreza e fome, deixando todo Judá arrasado. Mas havia alguém para dizer assim, ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança para Israel. A profecia lá de trás, que nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, ainda estava de pé. O projeto de Deus não havia morrido. Mesmo que Israel foi levado cativo. Olha que texto. O plano de Deus para Israel em meio à fidelidade dessa nação. Israel no cativeiro. Ainda havia um plano de Deus. O plano de Deus não muda. Deus ele vai trabalhar de toda a forma para executar o plano dele de resgate ao homem. Judá é levado cativo, mas Deus tem um plano para resgatar Judá ainda e voltar a louvar e voltar a dar fruto. Quando nós estamos chegando já no Novo Testamento de Mateus, você vai ver a genealogia de Judá agora dando fruto e o próprio Cristo sendo resgate da linhagem judaica. Esse resgate chamado Jesus Cristo é a base chave final que Israel precisava. O projeto de Deus, ninguém consegue matar. Tentaram matar o profeta jogando na cisterna, mas não se calou. Deus ainda tinha outros. Deus ainda tinha um profeta temente a ele chamado Jeremias, que profetizou. Depois vem Miqueias, vem outro. E Deus vai levantando os profetas para dizer que Israel tem conserto. Amém? Que Deus te abençoe. É só uma pincelada nessa última lição. Tenha uma excelente aula neste domingo. E te aguardo na próxima lição. Abraço, fique com Deus.